Olá! Mais uma vez, mais um vídeo no canal. Agradecendo todos vocês pelos likes, pelos views e pela inscrição. Se inscrevam, ative o sino para novos vídeos, tá? Hoje, nesse vídeo, outro convidado muito especial, meu amigo. Muitas datas, muito trabalho juntos. Eu vou apresentar para vocês aqui, vou chamar meu amigo Clodulfo Filho, nosso chefe de máquinas querido. Olá, Clodulfo, tudo bom? Ô, meu chefe, quanto tempo, que saudade. Saudade de você. Saudade grande aí. Muita saudade. Agradecer ao convite, né? E a parabenizar você, professor Manuel, depois de tantos anos, está se reinventando, né? Procurando aí passar para as novas gerações, né? E também das antigas, esse conhecimento grandioso que você tem, né? E é sempre importante, né? A gente conseguimos passar nosso conhecimento, experiência e também aprendermos com ele, né? Então, o agradecimento aqui é todo meu, meu amigo. O canal é aberto, venha sempre, quando quiser, está livre. Eu queria pedir para você hoje, de forma especial, aquilo que você conhece bem, explicar aqui o PMS, a sopa de letrinhas, PMS, o que é que significa, o que é que ele faz, e aí dá uma palhinha para a galera aí. Fica com O você. PMS, né, em inglês, né, Power Management System, né, nada mais é do que o gerenciamento da potência, né? Essas unidades novas, né, essas unidades de sexta, quinta, sexta gerações, vem com o sistema totalmente automatizado, né? Porque hoje você sabe, né, toda toda a potência elétrica, né, nós temos que ter capacidade de manter o navio na posição, né? Porque o mais importante é que o navio possa ficar naquela posição, né, através dos trouxas, para que possa realizar todo o trabalho de perfuração, né? E alinhado a isso, né, você tem todas as condições ambientais, né, que interferem no navio, né, como vento, correntes, marés, né? Então fica sempre aquela condição de de se manter posicionado. Não podemos perder a posição, porque senão se formos por um lado ou para o outro, quebraríamos a situação, né? Poderia haver um acidente ambiental muito grande, né? Como vocês estão vendo aí na tela, hoje o que eles chama do KTIF, né? Esse plano de gerenciamento aí da unidade, né? Totalmente automatizado, né? Hoje você tem 6 motores, né? Dispõe essa unidade de 6 motores, né? Capacidade cada um de 8.000 kW, né? Temos também 6 trouxas, capacidade de 4.500 para segurar a unidade, né? A unidade é totalmente automatizada. Então, em caso de necessidade, normalmente nós podemos trabalhar em barramento fechado, em anel ou barramento aberto. Por segurança, hoje, né, as unidades estão trabalhando em barramento aberto, né? Um motor em cada barramento para que possamos evitar um grande dano maior que seria um blackout total, né? Hoje nós trabalhamos mais com a condição da possibilidade de um blackout parcial, né? E aí você tem, os motores são acionados automaticamente, né? Logo em cima você tem uma tela de controle que faz a chamada numa necessidade. Se a carga do navio naquele barramento estiver sendo aumentado pela necessidade ou pelos thrusters se manter na posição ou pelos equipamentos de perfuração, quando chegar a uma determinada condição, ele automaticamente coloca o motor na barra, né? E assim sucessivamente em todos os barramentos, né? Para evitar um phaseback, né? Uma situação que você possa ter uma redução de potência em alguns equipamentos de perfuração ou no trouxa para que você não possa interferir na sua posicionamento, entendeu? Boa, muito legal. Esse sistema eu sempre admirei, porque quando eu via um motor entrar automático, rapaz, me dava uma alegria muito grande, viu? E, pô, ninguém foi lá para ligar o motor, não precisou. O próprio sistema já faz isso.
né? É muito legal. Exatamente, né? Hoje a pessoa humana, né, o ser humano, ele fica mais para se antecipar, fazer uma antecipação aos fatos, né? Se ele, o sistema vai te mostrar que algo está acontecendo, né? Que algo pode acontecer. Então, o oficial de máquina que está em frente ao painel, ele se antecipa aos fatos e coloca na máquina. Mas se caso ele não verifique o que está acontecendo, ele pode deixar o sistema reagir. O que ele não pode é interferir no sistema. Se ele tiver que fazer alguma ação, tem que ser antes. Quando o sistema está em ação, você não pode interferir, porque ele vai analisar, ele vai pensar, então o cérebro dele já está calculando, fazendo todos os cálculos necessários para colocar um ou mais motores, né, dependendo da situação, dependendo da chamada, né? Você mesmo, como OEM, né, já viu muitas condições dessa de passagem, né? Você tem até na cabine lá no seu escritório, você tem uma repetidora dessa, né? E o sistema tem a parte de eventos logs, que você pode analisar as falhas, né? Exatamente. Você Isso, pode. nós temos o sistema de alarme, né? Qualquer problema, que às vezes pode acontecer de um motor estar em manutenção ou alguma falha, mas automaticamente ele vai analisar isso, vai avaliar e no loop né, de chamada ele vai neutralizar aquele motor e já passa para o próximo. Ele não vai, de maneira alguma, evitar um blackout. Hoje, para você ter um blackout numa unidade dessa, é muito difícil, entendeu? Só mesmo se for uma ação humana, porque a ação do equipamento assim, em si é muito difícil, entendeu? É um sistema muito, muito inteligente. E para quem não sabe, a parte de máquinas é responsável também por grande parte dos outros equipamentos do navio, né? Então, a parte Exatamente. E precisa um chefe de máquina ser da marinha, mercante, ou que seja. Tem que ter então, formação. Você chegou a sua formação foi aonde, Clodufo? Eu sou oriundo da EFON, né, da Escola de Formação Industrial da Marinha Mercante, né? Me formei em 80, passei 15 anos na Marinha Mercante, né? Singrando aí os mares aí, né? Indo para a Europa, Estados Unidos, né? E algumas vezes para a Ásia, para poder, depois de 15 anos, né? Eu migrei para a área de perfuração, né? Era uma área nova, uma área que estava começando, e lá eu pude encontrar grandes nomes, grandes pessoas que me ajudaram muito. Inclusive, você é um desses que me ajudou bastante, né? Para a gente poder entender, porque quando você vem da Marinha, você só entende de máquina. Lá você conseguiu entender de perfuração e de outras áreas, porque você se torna responsável por vários sistemas a bordo. Né? Agora você teve um caso que eu me lembro, muito interessante. Eu lembro que você fez uma chamada no Intercom uma vez, chamando o engenheiro Cocô. O que está acontecendo? Clodufo ficou maluco? Que engenheiro Cocô é esse? Enorme. É verdade, rapaz. Você lembra, nós estávamos em Singapura, né? Nós estávamos com 2 dias antes da saída da Gold Star, né? Trazendo da época uma das mais modernas sondas do país, né? E o sistema sanitário começou a dar alguns problemas, né? E o engenheiro responsável se chamava Cocô. Então eu tive que chamar no PA, né? No sistema geral, o engenheiro Cocô, né? E vocês não entendiam nada achando que eu estava. O chefe está brincando, não está chamando Cocô, mas era o engenheiro responsável, né? Que pôde dar uma ajuda na saída, né? Só que, infelizmente, né, durante nossa viagem, né, nossa longa viagem de 62 dias, né, algumas vezes deu problemas grandes, né, no sistema, que é um sistema moderno na época, né? Você lembra que foi uma das primeiras sondas com o sistema a vácuo, né? E esse vácuo, rapaz, fugia e ninguém encontrava, né? Certo dia, né, pela manhã, o pessoal estava atrás do Vasco, procurando saber onde tinha a fuga, né, onde estava a entrada de ar, né, para poder neutralizar e poder retornar, porque o pessoal já estava a manhã toda sem poder usar os banheiros, né? Imagino. Então, os mecânicos encontraram,
né? O cheiro no me avisaram, casario... ó, chefe, o vácuo voltou, né? O problema era lá no seu camarote, né? Eu falei, tudo bem, nós vamos almoçar agora. Eu falei, positivo, pode almoçar. Então, eu também saí da sala de controle e me dirigi ao camarote para me preparar para o almoço, né? Que a gente tinha que trocar a roupa, né, de trabalho por uma roupa para entrar adentrar no salão, né? O problema é que quando eu cheguei no camarote, abri a porta do banheiro e me deparei com uma cena grandiosa, né? A minha privada estava totalmente destruída e uma das minhas sandálias havaianas estava segurando o vácuo, né? Aí eu falei, vai, a sandália havaiana que estava fazendo bloqueio para não entrar o ar e manter o vácuo no navio. Aí você me pergunta, eu deparando com aquela situação, o que fazer? Se eu tiro a sandália, o vácuo, perdi o vácuo e entrava no ar. E o pessoal ficava sem usar o banheiro, numa situação crítica. Se eu deixasse sandália, como eu ia me adentrar no salão sem sandália, né? Só do lado. Então, assim, primeiro eu comecei a rir. Qual é a decisão a tomar? Uma decisão difícil para o chefe de máquina saber se ia acabar com o vácuo ou não, né? Então, achei melhor deixar a sandália que estava sendo herói naquele momento, segurando o vácuo, e fui para o salão somente com a sandália e o outro pé descalço, né? Para poder jantar. E quando eu cheguei lá, você e o capitão não entenderam nada, né? Ué, o que aconteceu? Eu falei, rapaz, eu tive que vir almoçar com o pé só, porque a sandália está segurando o vácuo do navio até a gente poder fazer um reparo melhor, né? Agora, você lembrou bem dessa história, né? Essa história ficou marcada, né? E o nosso capitão vai dar muita risada. Vai mesmo. Essa história... De vez em quando, eu penso isso. Foi muito estranho você chegar no refeitório com um pé de sandália somente. E aí foi muito estranho. Ali foi muita risadaria mesmo, tá? Mas depois do caso... eu tinha que fazer alguma coisa para o navio, o pessoal poder usar o sanitário, né? E ninguém aguentava mais entrar pela taça sem sanitário. Então, eu tive que me sacrificar, deixar a sandália e de um pé descalço, outro com sandália, para que as pessoas pudessem esse episódio utilizar, né? Ficou conhecido como o dia que a sandália do chefe salvou o banheiro. Tá bom. Exatamente. Poxa, muito legal falar com você, tá? Espero outras vezes aqui você voltar para a gente falar de outros sistemas, né? Tem muitos sistemas do navio que é muito grande, muito complexo, e a gente volta a falar de outros sistemas de outra oportunidade, tá? Eu fico aqui o meu abraço e o meu agradecimento aí a você, tá? Obrigadão. Tudo de bom aí. Uma boa tarde aí para você, tudo de bom. Valeu, chefe. Boa tarde. Tamo junto, viu? Até a próxima. Fica com Deus, vocês. Amém. Pô, muito legal, você viu aí, nosso chefe de máquina. Top, né? Trabalhou comigo aí muito tempo aí. Uma pessoa que a gente confiava plenamente, muito responsável, tá? E a gente fica por aqui, foi nesse vídeo, falando do PMS, falando do caso da sandália do Clodovo, sandália do chefe, salvou o navio, tá? Tudo de bom, um abraço, até mais.